Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais uma edição do Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez queremos saber de onde você nos assiste, de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste a edição de hoje do Foco do Brasil, o seu jornal. Participe do chat ao vivo, veja se o sino de notificações está ativado. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro, em mais uma conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, chamou a atenção para uma matéria da TV Record. E também no encontro, o presidente ganhou um livro de presente. Entre os brasileiros ali presentes nesta conversa, médicos que foram prestigiar o presidente Jair Bolsonaro. Estamos com o senhor, presidente. Estamos com o senhor, presidente. A gente lá de Niterói com o Jordi, estamos juntos. Fecharam tudo em Niterói? Fecharam tudo. Fecharam pra quê? Tava funcionando mais normalmente, assim, o shopping e tudo, mas agora estão dificultando um pouco mais as coisas lá. Tem uma matéria, não sei se acho que é Record, ontem à noite, é parabenizar, né? Ciclos mostrando quem está em casa, o que está acontecendo, o pessoal mais pobre, né? Nós somos médicos, a gente tem até percebido muito disso, assim, o pessoal que está ficando em casa está sofrendo muito, né? Porque criminalizam o Filipe. Tem que ser criminalizado, você não pode Exatamente. falar nada. Mas é simbólico, ela coisa rara, cara. Isso é coisa rara. Eu trouxe diretamente para você. Tá muito conservado isso aqui. Pertenceu inclusive a infantaria, que nasceu lá atrás no Esse aqui não foi reinado. Isso foi editado há mais de 100 anos. Tá muito, 1800. Tá muito conservado para... Não, Bolsonaro. 1898, trouxe diretamente de lá. Para mim isso aqui? É para você. Obrigado aí. Valeu. Obrigado aí. Na tarde desta terça-feira, dia 23, o presidente Jair Bolsonaro oficializou Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde. Até o momento da posse, a nomeação de Queiroga, no entanto, no Diário Oficial da União, ainda não havia sido publicada. E a posse oficial, por sua vez, só tem efeito após a publicação, a nomeação no Diário Oficial. O médico cardiologista assume a função antes comandada por Eduardo Pazuello. A exoneração do general Pazuello ainda não também havia sido publicada até o momento dessa posse junto ao presidente Jair Bolsonaro, até a tarde desta terça-feira. A posse foi no gabinete do presidente Jair Bolsonaro, no terceiro andar no Planalto. Ocorreu um dia antes da reunião do presidente Bolsonaro com os chefes de outros poderes para tratar da pandemia. E o governo federal, gente, estuda a possibilidade de nomear o general Eduardo Pazuello para o comando da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI. A secretaria faz parte da estrutura do Ministério da Economia, mas já foi subordinada à Casa Civil. O presidente Jair Bolsonaro tem nesta quarta-feira, dia 24, um importante encontro, gente, reunindo os chefes dos três poderes no Palácio do Planalto. O assunto a ser debatido é a elaboração de um plano nacional de combate à pandemia de Covid-19 a partir daqui. Além do presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. O encontro também reúne outras autoridades, entre elas o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ministros de Estado e alguns governadores também estão entre os convidados para a reunião, né? De acordo com informações da CNN, o auxiliar de Bolsonaro, um auxiliar do presidente, afirmou que o plano inicial era receber o governador do Amazonas, Wilson Lima, como representante da região norte, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para falar pelo Centro-Oeste, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior, para representar a região sul. No Sudeste, ou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ou Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Esse encontro, gente, é muito importante. É a alta cúpula, não é? É uma oportunidade de traçar novos rumos no sentido de diminuir um pouco, ou muito, as controvérsias da pandemia entre governo federal, os demais poderes e os estados. A junção de esforços entre os três poderes, a soma da opinião do presidente Jair Bolsonaro
com as opiniões de governadores mais moderados e próximos ao governo federal e a chegada do novo ministro da Saúde podem contribuir para novas estratégias em um momento que o Brasil está próximo de poder virar o jogo com a aplicação de muitos milhões de doses da vacina. É preciso olhar com otimismo para esse encontro e torcer para que todos tenham sabedoria, bom senso, equilíbrio para fazer um pacto para mudar o cenário. Agora, é claro, resta saber se os que se organizam pensando politicamente do outro lado vão aceitar. E também do lado do governo, é claro. Há um embate muito grande e, infelizmente, o prejuízo acaba ficando com a população que está no meio dessa guerra. Agora, a Justiça negou a ação do presidente Jair Bolsonaro contra estados que adotaram medidas de restrição na Bahia, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Você viu? A decisão considerou que não cabe ao presidente acionar diretamente a corte, uma vez que Bolsonaro assinou sozinho a ação sem representante da AGU. A decisão destacou que o governo federal, estados e municípios têm competência para adotar medidas para o enfrentamento da pandemia. Há um condomínio integrado por União, estados, Distrito Federal e municípios, voltado a cuidar da saúde e assistência pública, diz a decisão. A ação assinada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro considerava que não há previsão legal para o toque de recolher que tem sido adotado em alguns estados. São Paulo, por exemplo, vive dias terríveis, seja pelas restrições, muita polêmica no estado todo e também seja pela Covid-19, pois mesmo com muitas restrições, dificultando a vida de toda a população, o número de internados em UTI é recorde no estado. E a situação da população com as fortes restrições em São Paulo também cada dia mais difícil. Vamos fazer um jogo de adivinha. Eu vou falar uma frase e você vai digitar aí a quem essa frase se refere. Dica: tem a ver com o estado de São Paulo. Estamos em um daqueles momentos trágicos da história em que milhões de pessoas pagam um preço alto por ter um líder despreparado e psicopata no comando. Pensou? Bem, quem disse essa frase foi o governador do estado de São Paulo, João Dória, o estado que mais tem vítimas da Covid-19, ao se referir ao presidente Jair Bolsonaro durante a entrevista à CNN Internacional. O tucano ainda culpou o presidente pelo alto número de vítimas da Covid-19 no Brasil. Mas, volto a repetir, sem dar destaque ao fato de que o estado onde ele é gestor é o que mais tem vítimas da Covid-19. Segundo Dória, se o presidente tivesse agido com responsabilidade que o cargo lhe confere, muitas vidas teriam sido poupadas. O governador avaliou ainda que o maior erro do presidente foi ter travado uma disputa política, é isso mesmo, uma disputa política com os governadores que estão tentando proteger a população. Ignorando os bilhões enviados pelo presidente e o impedimento de intervir na gestão da pandemia em estados, Dória questionou: o que o presidente Bolsonaro tem feito por nós? Nada no momento. Estamos isolados do mundo. E o óleo de peroba? Vai bem, obrigada. Quem saiu em defesa do Dória e contra as manifestações do povo que tem protestado contra os lockdowns foi o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do DEM. O vice classificou os responsáveis pelos protestos como pessoas insensatas e insanas. E afirmou também que o movimento é repugnante e causa revolta à equipe de trabalho que acompanha a gestão do governador Dória. Sobre os episódios de protestos, Dória afirmou em nota que a adoção de medidas emergenciais para evitar o colapso na saúde de São Paulo elevaram o ódio e o desespero dos radicais negacionistas. O texto afirma também que impedir alguém de permanecer em segurança na sua própria casa é o crime pelo qual os radicais do momento responderão na justiça, com os instrumentos do Estado Democrático de Direito. Bem, sobre isso, os brasileiros que tiveram seus lares invadidos
ou ameaçados de serem invadidos pelo Estado para verificarem se estavam aglomerando com suas famílias, que o digam. Só mais um detalhe, na hora de pedir voto, todo mundo quer ouvir o povo e atender às suas vontades. Depois de eleitos, aí a avaliação não interessa, o povo é muito radical, agressivo. Aí é fácil, né? De Brasília, Andréia Luiza Matias. Sobre as diversas cenas que demonstram abusos contra brasileiros em função das restrições em determinados estados, um vídeo institucional foi publicado no site do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, onde a ministra Damares criticou a fiscalização violenta das medidas de restrição, reafirmou que os direitos humanos têm sido violados durante o combate à pandemia da Covid-19. Ela pediu cautela na abordagem aos agentes públicos. São muitas violações e as imagens nos arrancam lágrimas e, na grande maioria, são direitos de trabalhadores humildes que estão sendo violados, lamentou Damares. E aqui a gente vê aí circulando, só para contribuir, uma imagem de um vendedor de pipoca, se não me engano, em Natal, Rio Grande do Norte, desesperado, de joelhos, lamentando a situação ou pedindo até a Deus ajuda pela difícil situação em que ele, a exemplo de muitos brasileiros, estão vivendo. E Damares completou: em nome de combate à pandemia, estamos vendo pessoas sendo privadas da liberdade, abordagens indevidas e uso indevido da força por agentes públicos. Será que é mesmo necessário usar a violência e o constrangimento contra os cidadãos? Questionou Damares, acrescentando que os agentes das fiscalizações não são inimigos da população, mas estão apenas cumprindo ordens. A ministra Damares ressaltou que desde o ano passado existe uma central para que os cidadãos denunciem ações que classifiquem como violação de direitos e que o governo Bolsonaro está fazendo tudo para conter a pandemia e vacinar os cidadãos. Tudo vai passar. Acreditem, a vacina vai chegar para todos. A ciência está nos trazendo boas notícias todos os dias nessa grande batalha contra a pandemia. Cumpram as ordens, mas sem deixar de observar todos os direitos do cidadão, alertou Damares. Tem gente que passa boa parte do dia se negando de ofertas por telefone, não é? Sobretudo de empréstimos e também de cartão de crédito. Haja saco, gente. Agora veja isso. Projeto proíbe bancos de oferecer empréstimos por telefone. Sabe aquela ligaçãozinha chata que a gente recebe, que ninguém merece, onde a instituição financeira oferece mundos e fundos? Quando você abre a boca e boceja, o cabra vem e conta tudo outra vez para você, não é verdade? Pois bem, dias contados para essas abordagens, viu? O projeto de lei 826/21 proíbe bancos e sociedades de arrendamento mercantil de realizar atividades de telemarketing ativo, como ofertas por telefone, de empréstimos, financiamentos e de seguros. A proposta da deputada capixaba Lauriette tramita na Câmara dos Deputados. Pelo texto, quem descumprir a regra será punido com multa de 200 a 1.000 salários mínimos, sendo o valor revertido para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, o FDD, que cuida dos recursos procedentes das multas por danos ao consumidor. Ainda segundo essa proposta, se o telemarketing for direcionado a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, a multa sobe e ficará entre 1.000 a 2.000 salários mínimos. Lauriette apresentou o projeto para proteger aposentados e pensionistas de fraudes realizadas a partir de ofertas de empréstimos consignados, seguros e financiamentos por telefone com taxas de juros supostamente atraentes. Segundo a deputada, a instituição financeira, ao oferecer esse empréstimo consignado através do telemarketing ativo, omite taxas embutidas e o aposentado é induzido a fornecer seus dados pessoais, ficando à mercê de ações de golpistas, podendo até realizar negócios contrários ao seu próprio interesse. Olhos abertos, para esse tipo de ligação e muita paciência, pois elas estão com os dias contados.
Já vimos Paulo Guedes falando aí em nome do governo, já vimos o governo falando, já falamos aqui sobre a antecipação do 13º. Já era para ter saído, mas ocorre que o orçamento de 2021 deste ano, que deveria ter sido aprovado até o fim do ano passado, está sendo analisado só agora na Câmara. E sem o orçamento do ano aprovado, o governo não tem como efetivar a antecipação. Mas é importante saber que sim, o governo federal planeja antecipar o 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS logo após a conclusão, o envio da votação do orçamento de 2021 de volta para o Executivo. Então, estamos prestes a ter essa notícia oficializada. A expectativa é que seja injetado ao menos 50 bilhões de reais na economia. A ação, segundo o governo federal, faz parte de uma série de planejamentos do Ministério da Economia que segue estudando as melhores estratégias para diminuir as dificuldades da população. A ideia, segundo a equipe econômica, é aumentar o poder de consumo da população vulnerável em meio à piora da pandemia. E muita gente, então, também na expectativa, quem recebe mensalmente do INSS. Como o mês de março está praticamente no final, é bem possível que isso já, ou pelo menos a metade, né, do 13º, venha a cair na conta apenas no início de maio. Então, de toda forma, é uma boa notícia, juntamente com a volta, o retorno do auxílio emergencial vai trazer um pouco de ar para todo o país, já que fica feliz quem recebe, mas também quem recebe faz movimentar o comércio, enfim, de uma forma geral, o Brasil. Muita gente querendo ser candidata em 2022. Ou todos esses acham que podem derrotar Bolsonaro, ou acham que ninguém consegue derrotar o homem e, por isso, pensam em dar uma força para a oposição. O polêmico ator José de Abreu já prometeu ser candidato a algo. Não falou que seria a presidente da República na Bahia. E pelo PT, não é? Huck está nesse vai ou não vai? Se assume o lugar do Faustão ou se quer tentar ganhar o lugar de Bolsonaro. Mandetta está aparecendo por aí na mídia, onde pode, onde convidam, está sonhando. Ciro também está no páreo, promete que não vai com o PT de jeito nenhum. Lula, graças às benesses da justiça, no páreo também agora, né? E agora mais um disposto a enfrentar Bolsonaro. Como você deve ter visto nas especulações das redes sociais, disfarçadamente foi lançada ali a candidatura de Temer para 2022. É o que alguns da imprensa estão especulando, dizendo que Michel Temer deve concorrer nas eleições de 2022. Isso segundo o colunista do jornal O Globo, Anselmo Góes. Aos poucos, o Temer vem reaparecendo no cenário político, a ponto de alguns amigos lançarem sua candidatura a presidente ano que vem, inclusive criando o grupo de WhatsApp Michel Temer 2022. Até a Justiça está ajudando o cara, não é? Na última semana, a Justiça Federal absolveu ele, Temer, de participação num suposto esquema de corrupção nos portos de São Paulo. Atualmente, Temer está com 80 anos. Será que se elege? Será que ele passaria naquela cláusula ali da Joyce Hasselman, que prevê a questão da incapacidade mental? Veja a dificuldade do Biden nos Estados Unidos. E quem seria seu vice? Ao que tudo indica, de repente, poderíamos ter Aécio Neves, vice de Temer, já que Aécio Neves também acaba de ganhar uma benesse da justiça. E, aos poucos, todos os acertos, os conchavos disso e daquilo estão sendo empurrados para baixo do tapete, apagados da ficha corrida de cada um. E até porque se Lula, condenado e tudo, pode participar em 2022, por que até eles não poderiam, não é? Resta saber se o povo, se você concorda. Projeto em tramitação no Senado Federal limita poder de ministros da Corte em decisões monocráticas. O projeto é do senador do Espírito Santo, Marcos Duval, e limita o poder de ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, e do Superior Tribunal de Justiça, STJ, de tomarem decisões monocráticas. Pelo texto,
as decisões monocráticas de ministros do STF e também do STJ, quando decretarem a nulidade de atos praticados em processos penais, só terão eficácia após ratificação por órgão colegiado. Esse projeto ele ganhou força depois da decisão tomada pelo ministro do STF, Edson Fachin, que declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba no julgamento de ações penais contra o ex-presidente Lula nos casos do Triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e referentes também a investigações sobre o Instituto Lula. A 13ª Vara Federal de Curitiba era comandada pelo ex-juiz Sérgio Moro, que a deixou após as eleições de 2018 para assumir o cargo de ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro. Em sua justificativa, o senador afirmou que a decisão de Fachin foi tomada anos após o início das ações penais, após intensos e desgastantes julgamentos públicos pelo 4º Tribunal Regional Federal e também pelo próprio Supremo. A decisão tomou a comunidade jurídica de assalto e trouxe ainda mais insegurança jurídica ao país. A decisão monocrática do relator dos processos da Lava Jato apenas demonstrou o quão é perigoso o poder de decisão monocrático de um ministro. Para Marcos Duval, o projeto, caso vire lei, impede que decisões monocráticas penais, polêmicas, de nulidade, passem a produzir efeitos imediatos. De Brasília, Fábio Santos. O PT queria que Bolsonaro avalizasse Cuba, apoiasse Cuba contra restrições por lá, mas dessa vez a justiça cortou o barato dos petistas e negou um pedido apresentado pelo PT. Na ocasião, o PT pretendia obrigar o presidente Jair Bolsonaro a ir contra o embargo comercial aplicado pelos Estados Unidos a Cuba. Integrantes do partido argumentaram que a posição do governo Bolsonaro favorável ao embargo violava os direitos humanos, alegando possíveis dificuldades que os cubanos teriam durante a pandemia da Covid-19. Apesar disso, a decisão da Justiça considerou que uma decisão do Judiciário, caso decidisse prosseguir com a discussão, seria uma clara interferência na política externa. E a posição do ministro da Corte, Cássio Nunes Marques, que votou contra a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos processos envolvendo Lula, pegou muita gente de surpresa. Até mesmo alguns de seus colegas, que depois de ver o placar ficar em 3-2 pela não suspeição de Moro, resolveram anunciar que iriam rever o voto contrário. Pois é. Em 9 de março, o ministro Nunes Marques pediu vista. Na ocasião, o ministro mais novo do STF pediu mais tempo para se familiarizar com os detalhes da ação. Na manhã desta terça-feira, dia 23, ele devolveu o caso ao colegiado e Gilmar Mendes incluiu na pauta para ser votado ainda no mesmo dia. Parecia que havia uma pressa tremenda, não é? E está aí, então, essa questão analisada, a população também analisando essas decisões. E a questão é que também havia muita expectativa que Cássio Nunes votasse pela suspeição. E ele votou contra a suspeição de Sérgio Moro. Enquanto Lula tem condenações anuladas, a Justiça agora negou o pedido de suspender um inquérito aberto por Humberto Martins, presidente do STJ, contra procuradores da Lava Jato de Curitiba. Isso mesmo, autofagia dentro da própria Justiça brasileira. O inquérito apura se os integrantes do Ministério Público Federal do Paraná investigaram ilegalmente ministros do STJ. O habeas corpus, negado liminarmente pela Corte, foi ajuizado pela Associação Nacional de Procuradores da República. O pedido diz que apenas o Procurador-Geral da República pode iniciar procedimentos contra membros do Ministério Público.
A decisão da Corte, no entanto, diz que o inquérito não caracteriza patente constrangimento ilegal, cuja gravidade exponha os pacientes ao risco de sofrer, caso não deferida a tutela de urgência, lesão irreparável ou de difícil reparação. Martins, com essas palavras difíceis, instaurou o inquérito depois de expostas conversas no Telegram entre integrantes do Ministério Público Federal no Paraná. Também com essas conversas difíceis, essas palavras complicadas aí, que a maioria do povo brasileiro não entende. Mas de toda forma, há sempre um jeitinho para evitar constrangimentos. Mas o povo, como sempre, fica constrangido. E petistas até tentam imitar os apoiadores de Bolsonaro. Apoiadores de Bolsonaro que continuam multiplicando placas, outdoors, Brasil afora, em apoio ao presidente. Mas em um dos casos, não deu certo, caso de imitação aos apoiadores de Bolsonaro. Na cidade de Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, populares se revoltaram com um outdoor em defesa de Lula e chegaram a destruir a placa. Nas placas de propaganda do petista, além do rosto de Lula, havia a frase: Lula é inocente, o Brasil feliz de novo, e a imitação de um carimbo com a expressão provado. O PT de Passo Fundo não gostou da destruição do outdoor e chegou a publicar uma nota de repúdio contra a destruição da placa. No entanto, a placa tinha uma fake news, pois a decisão que anulou as condenações de Lula no âmbito da Operação Lava Jato, a decisão não o tornou inocente necessariamente. Ela apenas fez com que os processos voltassem a estaca zero, pois o magistrado entendeu que a 13ª Vara Federal em Curitiba não era o local exato para que as ações judiciais fossem julgadas. Com isso, os processos dos quais Lula fora condenado anteriormente, como sabemos, seguem em outras comarcas. E a Globo ficou preocupada com mais uma onda nas redes sociais. Internautas iniciaram uma campanha pelo fim da concessão pública que mantém a TV Globo no ar. A permissão concedida pelo governo federal é o instrumento que autoriza emissoras a veicularem seus conteúdos para o país. Entretanto, uma das contrapartidas exigidas é que a empresa televisiva tenha responsabilidade social e forneça um serviço de qualidade para o público. Descontentes com a linha editorial imposta pelo grupo, pela família, inclusive, dona do Grupo Globo, telespectadores então subiram a hashtag Globo sem concessão já, que em pouco tempo se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter. A repercussão foi muito grande. Inclusive, a renovação dessa concessão acontece agora, no ano que vem, em 2022, e há sim uma preocupação tremenda lá na Globo em relação ao posicionamento que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tomará, já que a emissora bate diuturnamente no presidente e há essas desavenças constantes entre Bolsonaro e a própria Globo. Mas falando nisso, nesse posicionamento em relação, por exemplo, à pandemia, que é o ponto forte do momento para a emissora bater, aliás, do momento não, já desde o início da pandemia, sinceramente, é uma situação constrangedora que o brasileiro vive ao ligar uma televisão que fala o pior do Brasil praticamente 24 horas. E não é só a Globo, são portais, enfim. Tem muita gente que sente qualquer coisa na garganta, no nariz e acha que já está morrendo de Covid. Essa é a realidade dos fatos. O terror, o drama que está sendo colocado na mente do brasileiro está levando milhares e milhares de brasileiros praticamente à beira do colapso, da loucura. Então, você tem uma tosse aqui, uma tosse ali, meu Deus, a ansiedade que gera, a possibilidade de depressão, o terror psicológico que está sendo feito. Claro que é uma situação terrível, é difícil, é uma pandemia, uma das maiores da história do Brasil e do mundo. Mas o terror psicológico faz o quê? A menos que a ciência já não considere mais a psicologia da mente como ciência. Mas o terror psicológico, ele faz parte do processo de cura. E muitas vezes o paciente está bem fisicamente, a agressividade em seu organismo do vírus não é lá tão forte, mas
A cabeça faz o corpo adoecer. E aí vem a ansiedade, piora a situação do pulmão, a falta de ar, o problema no coração, isso e aquilo, e tudo vai complicando. Extrasístoles, enfim. O terror psicológico está fazendo um estrago. Tem gente que acorda no meio da noite e não consegue mais dormir pensando na possibilidade de pegar essa maldição, não é, que tem aterrorizado o Brasil e o mundo nos últimos meses. Temos que tomar muito cuidado para não adoecer mentalmente e, com isso, levar o corpo antes mesmo de pegar Covid. E falando em televisão, a crise da pandemia não está fácil para ninguém. Tem até vestido da Xuxa indo a leilão, gente. A crise financeira gerada pelo coronavírus já não afeta apenas o povo mais simples e humilde. Devido a problemas financeiros, até uma estilista muito querida, famosa, procurada pelas celebridades, decidiu fazer uma rifa de um vestido usado pela apresentadora Xuxa. A peça é coberta por 40 mil cristais e foi criada para a apresentadora usar na final de um evento televisivo em 2018. E parece que a rifa aí custa em torno de R$30. Baratinho, não é? Vale pouco. A estilista explica que, devido à pandemia do coronavírus, seu ateliê se encontra fechado. Então, esta foi a forma que encontrou para arrecadar dinheiro. Pois é. Mas a situação para as costureiras, para as estilistas, é uma área que pouca gente fala, não é? Mas você consegue imaginar lojas e mais lojas que trabalhavam com aluguel de vestidos, roupas sociais para eventos, casamentos, como estão neste momento atual da crise, como estão conseguindo sobreviver, vale até a rifa de um vestido da Xuxa, por exemplo. A Confederação Nacional da Indústria CNI apresentou um conjunto de medidas que a entidade considera essencial para a retomada da economia. O documento foi entregue ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Conforme a CNI, 2021 é um ano estratégico. Precisamos estimular a recuperação dos empregos e o crescimento da economia, informou o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, nos papéis entregues. Em cenário de recuo do PIB e de elevado índice de desemprego, a agenda legislativa da indústria ganha relevância, diz ele. As principais pautas defendidas pela CNI: reforma tributária, mudará a tributação sobre o consumo por meio da criação de imposto sobre bens e serviços nos moldes de um imposto único e de um tributo seletivo, com a finalidade de desestimular o consumo de determinados bens, serviços ou direitos. Recuperação jurídica e falência. Refere-se às renegociações especiais, extrajudicial e judicial, da liquidação especial sumária e da falência das micro e pequenas empresas. Modernização do setor elétrico. Propõe mudanças no acesso ao mercado livre, no formato dos leilões de energia, na tarifação do consumidor na baixa tensão, nos descontos para fontes incentivadas, na separação entre lastro e energia. Debêntures de infraestrutura, cria debêntures de infraestrutura que direcionam o incentivo à empresa emissora e modifica outros instrumentos financeiros. Além disso, remove barreiras operacionais e normativas. E também tem a nova lei do gás, que viabiliza a desburocratização do mercado de gás natural. Define o regime de autorização para as atividades de transporte e estocagem, cria mecanismos de independência da atividade de transporte e distribuição de gás natural e põe fim ao monopólio da Petrobras. Vamos torcer que isso avance neste ano. O Ministério da Infraestrutura anunciou que os investimentos em aviação regional chegarão a quase R$1 bilhão no período que vai de 2019 até o final deste ano. Tem muito investimento para acontecer neste ano ainda. Os recursos contemplam 112 municípios brasileiros. O montante é usado principalmente na reforma e construção de novos aeroportos e na aquisição de equipamentos de navegação aérea. O objetivo é aumentar a conectividade e possibilitar a ampliação da oferta de voos em todas as 27 unidades da federação. A meta do governo é chegar em 2025 com 200 cidades oferecendo os voos regionais. Em 2019, havia 128 aeroportos brasileiros operando de forma regular, de acordo com a ANAC. É mais um passo extraordinário
do ministro Tarcísio e sua equipe. É fundamental. O Brasil, com toda essa extensão territorial, em pleno 2021, século 21, e a gente ainda é uma vergonha, não só na área ferroviária de trem, que a gente sempre fala aqui e defende, mas na área de aviões regionais, linhas aéreas regionais, pequenas cidades que deveriam ter há muito tempo já aeroportos bem estruturados e linhas permanentes, bem estabelecidas, enraizadas, estão sofrendo ainda hoje em dia, cidades de 80, 100, 150 mil habitantes, sofrendo pelo custo que as operadoras de linhas aéreas têm, pelo custo que tem, inclusive, em impostos e com o governo. É preciso incentivo, é preciso investimento. Isso vem facilitar a vida do brasileiro, que muitas vezes tem que percorrer 500, 600, 800, 1.000, 1.500 quilômetros de ônibus, quando, em questão de hora ou horas, o avião resolveria tudo. E no final da agenda desta terça-feira, mais um momento especial do presidente Jair Bolsonaro com apoiadores. Boa noite. Mostra o vídeo pra ele. Eu trouxe um recado pra você. De uma neta que seja gente. Mostra aí, ó. Aumenta também. Juliana? Pode ligar de novo. Já assisti. Juliana, pode pagar, vai já valer. Tudo bem, senhor? Ele tá gravando. Boa noite, senhor presidente. Um prazer, estamos juntos com você, que Deus abençoe. Vou mostrar a foto aqui pra você. Não, tira a sua. Tem que ser de lá pra cá por causa da luz. Cada luz tá pegando isso aqui não. Ah, eu acho então que Deixa eu tirar, calma aí. Tira aqui, Nina. Peraí, deixa eu colocar o flash. Vou tirar a foto, presidente. Pode parar aqui. Aí eu quero filmar com ele, né? Só falar para o senhor que o pessoal que realmente apoia o senhor continua torcendo para o senhor, sofrendo com o senhor. Tá nativo ainda, ou Graças a Deus, estou nativo ainda, lembrando ainda que o senhor precisando, a gente lá. E um dia eu vou voltar aqui para o senhor mandar um abraço. Meu pai, que ele tem 88 anos, disse que vai votar no senhor de novo e quem o senhor indicar depois. Tudo bem. Deus abençoe o senhor. Presidente, parabéns. Sou sargento aposentado da Polícia Militar. Trouxe aqui o rapaz de Belém do Pará. Apaixonado. Falou, vou lá no presidente prender. Obrigado. Mande um abraço pra minha mãe lá em Belém do Pará, dona Linda. Tá bonito, porque fez aniversário, tá até de gravar. Tia, você não quer Bolsonaro. Eu ganhei isso aqui hoje. Aqui, da Baixada Santista, você lembra de mim? Amor, deixa eu tirar uma foto sua com ele. Saiu? Presidente, eu sou mito, ama você, meu marido. Hoje ele veio pra eu tirar uma foto tua com ele. Aí, o marido da Naná, você nunca esqueça. Eu vim de Belém. É, tá bonito demais esse nosso presidente. Tira uma minha dele, eu vou tirar uma foto com você. Cadê o menino? Que eu brigo, cara. Deixa ele bater ele logo. Baixada Santista, depois eu venho conversar com você sobre lá, viu? Viu? Aqui, ó, aqui, ó. Olha que lindo! Tira uma minha. Aqui, tia. Então deixa eu pedir para você. Mira que o Bolsonaro tira pra gente. Presidente, você viu como ele é lindo? Eu amo o presidente Bolsonaro. Presidente, tira uma selfie, eu, você e o Fernando. Esse é meu presidente. Já apareceu minha trancinha? Dá risada. Aqui, mãe, peraí. Bolsonaro, fica com Deus, estamos lá na luta.
e vamos te reeleger para presidente. Porque não dá. Isso é verdade. Não Giovana, dá. agora a minha vai prestar, porque não prestou a minha. Peraí. Agora eu quero tirar a calma. E ele tá tão lindo com essa gravata nova. Giovana, peraí. Giovana, grava o vídeo. Que eu te falei que eu vou pedir pra ele falar. Agora eu vou tentar falar. Não, isso é terrível. Pessoal, posso ir embora só? Só um minuto. Presidente, manda um abraço pro Júnior aqui, ó, que ele mandou um recado e pra mim vai ficar longo te mostrar. Peraí. Aparece comigo, fica comigo aí. Tá, Júnior o nome dele. Olá, Júnior, em nome da amiga em comum aqui, um grande abraço. Valeu, garoto. Aí, obrigada, presidente. Dona Linda, minha sogra, por favor. Dona Linda, minha sogra, tá aqui ela. Ô, dona Linda, tudo Belém bem? do Pará, Belém do Pará. Nome da minha mãe. Tudo bem? Oi, dona Linda, ô, presidente, obrigada. Satisfação aí. Pessoal, manda um abraço pra Silva. Nossa, que bom. Assim, pessoal. Obrigado aí pela Muito obrigado por ter atendido a gente. Obrigado. Muito obrigado. De Monte Azul. Quem? Meu tio de Monte Azul, Matheus. Seu Matheus de Monte Azul. Um abraço. Valeu, pessoal. Só mais uma, presidente, só mais uma. Que não prestou. Chamamos, Vai, presidente. vai. Pessoal, obrigado. 2022, presidente. Tamo junto, a nação. Deus abençoe. Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.